Irmãos e irmãs, neste dia de sábado, nós temos duas leituras que falam sobre os sentimentos experimentados em relação às pessoas que nós amamos. Mas as leituras são muito diferentes. A do Antigo Testamento é do segundo livro de Samuel, capítulo 1, mostra o momento em que Davi recebe a notícia de que Saul, aquele que era o seu perseguidor, e Jonatas, filho de Saul, a quem Davi amava muito, são mortos. E é interessante perceber como o coração de Davi, ele chora, seja a morte de Saul, aquele que o perseguia, que o queria matar, como chora a morte do seu grande amigo Jonatas. Normalmente, nós pensaríamos assim, normal que ele sentisse a morte de Jonatas, mas quando o inimigo morre, a gente fica feliz, uma pessoa menos para nos fazer mal, não é mesmo? Mas interessante é que o coração de Davi não é assim. Davi chora profundamente a morte, seja de Jonatas e seja de Saul. Com isso, o tema que proponho que nós rezemos é como reagimos diante da morte daqueles que nos são queridos e que partem. Estamos habituados nesse tempo de pandemia a sequer poder velar os próprios mortos, não poder nem ver, nem nos encontrarmos, nem fazermos o sepultamento. Então é uma situação muito difícil, como lidar com o luto. Só quem já passou pela experiência de perder um ente querido sabe o que significa isso. A dor e o choro de Davi expressam isso um pouco. E o Evangelho proposto para esse sábado, um Evangelho muito breve, são apenas 2 versículos. Marcos capítulo 3, de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Um evangelho tremendo, né, na sua crueza, e que mostra exatamente a reação dos parentes de Jesus diante do próprio Jesus na sua manifestação como Filho de Deus. Não entenderam, não captaram e não conseguiam perceber isso. Mas o julgamento faziam. Ele está fora de si. Seria importante que nós também rezássemos neste dia de sábado essas situações. Primeiro nos colocando no lugar de Jesus. Jesus que vive uma experiência profunda e diferenciada do Pai, que descobre em Deus um Pai, Paizinho, próximo, muito diferente do Deus transcendente, inatingível do Antigo Testamento. Essa experiência Ele fez, e Ele procurou a vida toda falar do Pai, nos fazer experimentar o amor do Pai. Mas não é fácil. Creio que todos nós também já fizemos a experiência que quando nós temos uma experiência profunda, espiritual, como é difícil
a gente expressar isso para outras pessoas. Nós temos aquela certeza, mas aqueles que estão em volta de nós não conseguem captar isso. Então, essa reação negativa por parte dos parentes de Jesus, na verdade, é uma reação natural. Quantos e quantas pessoas, ao descobrirem a sua vocação, isso aconteceu de uma forma repentina, inesperada, causou uma comoção na família e custou muito tempo para que os familiares pudessem não entender, mas ao menos aceitar que aquilo que a pessoa estava vivendo era de Deus. A primeira reação é a mesma do Evangelho de hoje. Ele está fora de si. Ele não sabe o que está fazendo. Muitos jovens experimentam isso, muitos santos e santas e pessoas que são chamadas a um carisma especial na igreja também não são compreendidos ao início. Pensam que ela está louca, que ela está fora de si. Portanto, creio eu, é necessário esperar, não julgar rapidamente a pessoa, mas escutar, aceitar, procurar ver. Vamos esperar, vamos ver os frutos do Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus que está levando adiante essa pessoa, ela vai adiante. Vamos pedir que isso possa acontecer também na nossa vida, que nós sejamos abertos a essa ação do Espírito e saibamos compreender que o Espírito sopra onde quer, como Ele quer. Quem sou eu para julgar? Que o Senhor então nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.